Repare, o Lira foi eleito pelo Bolsonaro. O Lira é a representação daquilo que a gente convencionou chamar de centrão, porque a gente gosta de chamar de coisa grave, mas é uma coalizão de picaretas. Tem gente boa, tem gente mais conservadora, e eu tenho profundo respeito pela diversidade do parlamento e até pelo Lira, que é muito hábil, que é muito, enfim. Mas a questão básica é o seguinte, que a pedagogia da chantagem, do toma lá da cá, da roubalheira, virou a linguagem, e o Lula chega, ao invés de enfrentar isso, concilia, mas nem tenta. A turma do PT se zanga, mas a minha questão é assim, nem tentaram. O Lira não foi eleito pelo Bolsonaro e ficou não. Quando o Lula tomou posse, o Lira foi eleito com o acordo e o voto do PT. E apoio do Lula. E qual era a linguagem? A linguagem é essa daí. É o toma lá da cá. E aí não tem limite. O Lula fez espalhar na mídia amestrada do Brasil que vetou 5,3 bilhões de reais de emenda de comissão e que a razão do Lira estar aborrecido é porque ele vetou isso. É mentira, ou a pior das mentiras, escrevi na newsletter, a meia verdade. O Lula sancionou 53 bilhões e 400 milhões de reais de emendas. Isso é simplesmente recorde histórico. O Bolsonaro no último ano tinha aplicado 35 bilhões. 35 bilhões e nós esculhambamos isso. O Supremo Tribunal Federal, que fez vista cega para essa esculhambação, quando o Lula toma posse, nessas coisas de olhar a lei conforme a conveniência política, isso está me incomodando profundamente, o Supremo acabou com as emendas do relator, o Lula restaurou com outro nome. Percebe, irmão? Então ele veta 5,6, faz essa onda, e sancionou 53,4 bilhões de reais de emenda. Sabe qual é a consequência disso? Não é essa coisa da roubalheira e da dispersão, que em si já são muito graves. A dispersão de recursos, sabe qual é a consequência disso? É que ninguém mais se elege deputado federal no Brasil se não for atualmente deputado. Não tem mais chance de um jovem entrar, porque, no mínimo, a cooptação de prefeitos e tal, com negócio de emenda sem limite, sem controle, sem nada, para acabar roubar 20%, 15%, 30%, no mínimo é o começo. Mas a montanha de dinheiro, sabe quanto é que cada deputado manejou durante o primeiro ano do governo Lula? Cada deputado, 54 milhões de reais por deputado. Tira as exceções e vamos botar que ele tenha roubado 10%. Dá 5 milhões e 400 milhões de reais por ano. Só que agora aumentou muito a coisa. Então, repare, é uma distorção, é uma depravação orgânica. E a elite dizendo que é assim mesmo. Eu estou em pânico, ou não estou em pânico, eu virei agora só um crítico, não é? Mas você quiser chegar lá para mudar isso, depois do que o Lula está fazendo, vai ficar difícil. Mas tem como mudar. Como? É uma obviedade. A democracia brasileira é uma democracia do século XIX. Ninguém mais no mundo pratica a democracia do século XIX, quando as distâncias eram muito grandes, não existia internet, não existia televisão, não existia comunicação. E aí você então inventou esse sistema de democracia representativa. Você vota num deputado, o deputado pega um navio, vai para o Rio de Janeiro, passa 8 dias na travessia, aí manda um cabograma para o cabo eleitoral dele para receber pelo correio depois de 3 dias, 4 dias e tal, e aí vai se fazer na estrutura representativa. Irmão, isso tudo é lixo modernamente. O mundo inteiro avançou para elementos de democracia direta quando se trata de decisões estratégicas da sociedade. Isso não é assim na China, não, isso é assim nos Estados Unidos. Eu me lembro, garoto, assim, eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano, essas coisas de propaganda deles, e eu pedi para assistir. Assisti um plebiscito em São Francisco, na Califórnia, em que a proposta era de aumentar o imposto. Eu digo, vai tomar uma surra. E deu 70% sim, para aumentar o imposto, porque lá esse imposto era vinculado ao financiamento da educação. E isso é o que nós temos que fazer, está previsto na Constituição brasileira. E o que é que faz o Lula e o PT e os líderes da dita esquerda e do pensamento progressista brasileiro? Abandonam o povo no dia seguinte da eleição e passam a jogar o jogo dos barões da gestão da economia, o jogo do orçamento com os picaretas do Congresso e o jogo identitário com essa converseira mole aí, só papo furado em assuntos graves, mas que são de terceira geração na agenda identitária. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. E o Lula vai passear por aí. Vai dar merda. Eu estou avisando que vai dar merda. Já está dando.